sobre a chegada dos portugueses no Brasil, assim que eles descobriram, vindo de Portugal, claro, né? Bom, os portugueses saíram de lá porque eles estavam à procura de um mercado mais financeiro melhor, porque a Índia praticamente tinha todos os temperos, sabe? Que, tipo, naquela época era, tipo, tempero, sabe? Caro pra caramba, e, nossa, o que tá todo mundo comprando ali. Aí em Portugal ele precisava ter alguma coisa, sabe, grande. E por isso, já tem relatos, já tem um monte de coisa dizendo Portugal não descobriu o Brasil assim acidentalmente. Eles não erraram a rota e de repente bateram no Brasil e opa, terra nova, dinheiro. Não, eles já sabiam que o Brasil estava lá. Eles sabiam que tinha uma terra, eles só não sabiam o que tinha nela. Aí eles esperaram até 1500, mais ou menos, quando tava tudo tranquilo ali, aí deu tudo certo. Aí eles, nossa, bora. Aí eles fizeram toda aquela cerimônia que aconteceu, né, que tipo, nossa, gente chegou lá e tal. Tanto que tem até relatos que, tipo, encontraram sereias e um monte de coisas lá, sabe, tipo, vindo pra cá. É tudo historinha só pra deixar muito fantasioso e muito impressionante para as pessoas que fossem escutar as coisas, né. Enfim, aí eles chegaram aqui no Brasil. Eles acharam primeiro que era uma ilha, né? Depois eles descobriram que o território era muito maior. Aí eles deram o nome de Terra de Santa Cruz, eles deram esse nome. Quando eles chegaram aqui, eles já tinham indígenas aqui, eles não descobriram, não foi tipo, os primeiros e tal, essas coisas. Aí os indígenas que moravam aqui, eles ficaram tão curiosos, ficaram meio que tipo, nossa, essas pessoas vieram aqui, quem são elas, tá? Aí eles conversando e tal, mais ou menos ali, eles até que se aceitaram, assim, tipo, foi tranquilo e tal, fizeram uma aliança ali tranquila, né? Então, se não me engano, 2 ou 3 dias depois já fizeram a primeira missa, os portugueses, eles extremamente católicos, e já começaram a, tipo, querer catequizar os indígenas e tal, porque o Brasil era uma terra que era para ser a terra, tipo, santa, super salvando almas para Cristo, sabe? Quando os portugueses chegaram aqui, eles já automaticamente já ficaram superiores do tipo, nós trazemos a religião maravilhosa para finalmente salvar vocês, almas imundas, porque para eles não eram uma alma passiva de ser salva, tá? Porque não conhecia o verdadeiro Cristo e tal. Enfim, o Portugal, como ele já deu aquele negocinho com os indígenas, já ficou meio que tipo, aliadinho e tal, essas coisas. Os que não eram tão aliados, que acabavam sendo inimigos desses aliados que os portugueses fizeram, acabaram indo cada vez mais os indígenas lá pra dentro. Esses indígenas, principalmente, todo mundo tinha a prática de queimada, né? Que acabou sendo uma prática portuguesa, praticamente, porque a prática de queimada que os indígenas faziam era tão pequena que não interferia em nada. Tipo, queimava uma coisa e acabou, sabe? Os portugueses chegaram aqui, mas, tipo, para atacar vilas deles, sabe? Tudo que os outros indígenas vilões que tinham, sabe? Eles tacavam fogo. Então acabou sendo uma prática completamente portuguesa, porque eles devastaram o lugar, sabe? Começaram isso. Quando os portugueses chegaram aqui e começaram a mandar expedições e tal, à procura de metais e tal, principalmente, porque eram as coisas valiosas que eles queriam e tal, eles não encontraram metais, que eram as coisas que eles procuravam, que era importante, sabe? Só que eles falaram assim, nossa, a gente veio aqui e a gente precisa de dinheiro agora, a gente precisa não colonizar o lugar, mas a gente precisa fazer ele mover dinheiro, sabe? Aí eles olharam assim e viram o pau-brasil, tanto que o nosso nome virou até Brasil, né? Só tirando pau essas coisas, né? Enfim, aí eles viram o pau-brasil e falaram, nossa, madeira super importante, maravilhosa, que dá uma tinta vermelha super, tipo, uau. E que, tipo, dá pra virar o móveis super nobres, sabe, lá em Portugal. Eles falaram assim, nossa, finalmente, né? Porque eles precisavam de pessoas, né, pra conseguir extrair esses negócios. Então eles escravizaram muitos indígenas e acabaram fazendo isso. Enfim, é isso. Espero que tenha gostado. Sou o Dr. Gabriel Dias, do segundo C Agropecuário, e vou apresentar meu trabalho sobre histórias. Vai ter o slide aqui ou aqui, eu não sei aonde, porque é os que eu não vou gravar. Quer dizer, eu não vou editar. Então, eu vou começar a apresentação. Os índios sempre estiveram na história do Brasil, porém, de grosso modo, como força de trabalho ou como rebeldes que acabavam vencidos, dominados, escravizados, aculturados ou mortos. Suas ações não eram absolutamente consideradas relevantes para a compreensão dos rumos da história. Foi o que eu achei. A minha pesquisa foi essa. Eu achei isso, só que não sei se está totalmente certo ou se tem alguma coisa muito errado. Então, é isso. Meu nome é
Natália Bonetti. Vou falar um pouco sobre como surgiram os primeiros índios do Brasil. A hipótese mais aceita de como surgiram os índios brasileiros é que eles sejam descendentes dos povos asiáticos que atravessaram o Estreito de Bering há 62 mil anos atrás. Calcula-se que quando os portugueses chegaram no Brasil, haviam em torno de 10 milhões de índios que falavam 1.300 línguas diferentes e viviam da caça, da pesca e da agricultura. Bom dia, eu sou o aluno Tiago Henrique da Silva Almeida, eu estudo no segundo C de Agro. Hoje eu vim falar aqui como os índios receberam os portugueses na chegada no Brasil. Os índios davam flechas, arcos para os portugueses e os portugueses retribuíam no mesmo, como dava apito, colares, espelhos para ele, várias coisas, para ele trabalhar em troca, ser escravizado. A troca de tudo isso, os índios ganhavam várias coisas, roupa, várias coisas, para em troca ser escravizado pelos portugueses. Os portugueses, para tomar as terras dos indígenas, matavam os nativos, queimavam os nativos, fazia várias coisas para sempre querer ficar com a terra dos indígenas. Poderiam nos chamar de amistoso. Quando os portugueses chegaram, os índios eram curiosos, chamativos, ficava sempre espiando, metendo a cara no meio das coisas dos portugueses. Aí foi aí onde os portugueses descobriram o pau-brasil. Aí eles usavam os índios com a curiosidade deles para fazer troca e escravizar eles. Bom, galera, esse foi o vídeo. Olá, eu sou a aluna Thalita Alves Ludvichak, do segundo ano C de Agropecuária. Estou aqui para apresentar a minha parte do trabalho de História e eu vou comentar sobre o tema 3, cujo título é Como os índios receberam os portugueses na invasão de 1500. Como a gente sabe, o povo indígena é um povo muito curioso. Então, ao invés de eles se acanharem, digamos assim, eles trataram com muita curiosidade. A chegada de um povo novo, diferente, era algo novo para eles, diferente, né, gente? Então, eles ficaram com curiosidade. Conforme a chegada deles, os portugueses davam prendas, como uma forma de persuadir, cativar uma amizade, né, com os povos indígenas para eles prestarem os serviços deles. Depois de um tempo, eles foram escravizados, né, como vocês já devem ter visto nos temas anteriores e nos próximos temas que vão passar depois, vocês também podem acabar vendo. Gente, se aparecer algum ruído no fundo do vídeo, eu peço desculpas, é porque eu tô numa fazenda e a situação aqui tá crítica. Tem ruído de pássaros, as casas são muito próximas e os vizinhos estão fazendo churrasco. Então, tá difícil a situação. E eu ia comentar também sobre a taxa, né, desses povos no nosso país. De acordo com a FUNAI, que é a Fundação Nacional de Índios, o número precisa gritar para falar, não, cara. O número de índios presentes na nossa população hoje em dia consta como 818 mil indivíduos, e isso condiz com 0,4% da nossa população. Então, 0,4% da nossa população é indígena. E essa taxa também vem crescendo de uma forma contínua, e a taxa de crescimento ao ano ela é aí de 3,5%. Então, ela vem crescendo de uma forma contínua. É um povo que ocupa um espaço não tão grande, mas muito especial na nossa população, porque quer você queira ou não, fazem parte da gente, né? E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Meu nome é Samira Martins de Souza e eu vou falar sobre a escravização dos indígenas. Bom, a escravização dos indígenas começou desde muito cedo, quando os portugueses chegaram no Brasil. Eles já começaram a explorar, já levavam
as caravelas deles cheias de pau-brasil e índios que depois iam ser escravos na Europa, escravos domésticos na maioria das vezes. Essa escravização se intensificou um pouco mais com a divisão das capitanias hereditárias, que eram movidas à força de trabalho escravo. Então, os indígenas meio que ocupavam a base da economia colonial. Era bem difícil, era um desafio para os portugueses escravizar os indígenas, porque eles precisavam dos indígenas como aliados, porque os indígenas eram as únicas pessoas que eles conheciam que tinham o conhecimento necessário para sobreviver naquela região. Eles não sabiam de nada, e os indígenas eles sabiam que fruta que podia comer, sabiam as trilhas, sabiam os lugares que eles não podiam ir porque era perigoso, conheciam muito bem o terreno e tal. Então, eles não podiam sair escravizando qualquer um, porque eles precisavam daquela aliança. Então, eles acabavam só escravizando alguns índios, no caso, quando os aliados deles entravam em alguma disputa de terra e conseguiam capturar algumas. E quando eles venciam, eles pegavam algumas daquelas pessoas como escravos. Então, esses que eles capturavam iam ser usados em rituais de antropofagia. Acho que é assim que fala. Onde os vencedores eles comiam os inimigos que eles capturaram que eles acreditavam que ia trazer mais força para eles, ia deixar eles fortes. Então, eles vendiam alguns desses índios, outros indígenas de outras tribos capturados para os portugueses, só que isso não era suficiente. Então, os portugueses dividiram os indígenas em grupos de aliados e grupos de inimigos. E os grupos que eram aliados deles, eles tinham direito à liberdade, à remuneração, caso eles trabalhassem para os portugueses, e a terras coletivas. E eles também trouxeram os jesuítas para catequizar os índios que eram aliados deles. Essa história da catequização vocês já conhecem. E os índios que eram inimigos deles só poderiam ser escravizados caso eles atacassem os portugueses ou caso eles fossem resgatar, no caso de resgatar alguns prisioneiros de outras tribos. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, essas escravizações, essas duas condições, elas eram forjadas. Então, às vezes, eles nem tinham sido atacados e falavam, eles atacaram a gente, por isso que a gente escravizou. Mas depois, com o passar do tempo, eles foram precisando de mais mão de obra e começaram a trazer escravos da África e acabou que caiu um pouco, que essa escravização dos indígenas diminuiu um pouco e eles não eram mais aquela base enorme da sociedade ou da economia colonial. Eram mais eles e os africanos que acabaram entrando em mais uso do que os indígenas.